Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim falar um pouco sobre a importância dos avós e das avós, principalmente daqueles que eram contadores de histórias. Como é importante isso para nós, esse contato para nossa formação. Vou falar um pouco sobre luto, sobre coisas que podem nos ajudar no processo de luto. Vou falar sobre algumas coisas que impactam a nossa psique de forma que nos impulsionam a buscas. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, já pausa esse vídeo, já envia para alguém com quem você se importa. Dá o like para que o algoritmo do YouTube possa reconhecer que esse conteúdo é importante e ativa o sininho, porque no ativar o sininho você vai ser notificado quando sair novo vídeo. Então, eu estava lembrando de uma vez, o meu filho era muito pequeno, eu estava assistindo, ele devia ter uns 3 aninhos por aí. Eu estava assistindo com ele um desenho que era Clifford, o gigante cão vermelho. E nesse episódio em particular, tinha faltado luz. Era uma, se não me engano, era uma. Eles moravam numa ilha e faltou luz na ilha toda. E aí foi aquele alvoroço. O que que a gente faz? Nossa, que tédio sem luz, o que que a gente vai fazer? E aí eu comecei a rir, porque eu pensei, nossa, é bem assim hoje, né? E aí, no episódio, alguém teve o seguinte insight: vamos para a beira da praia. E aí foi todo mundo para a beira da praia e o Clifford com a menininha que era a sua companheira ali. E é, aí tinham grupos de pessoas e de crianças reunidos contando histórias, tinham grupos jogando jogos de tabuleiro. E eu olhei para aquilo e pensei, nossa, para ver, meu filho tinha uns 2, 3 anos. E eu pensei, nossa, como isso é importante mesmo. E eu senti falta naquele momento, isso me reportou para a minha infância. Todas as vezes que faltava luz lá na praia, quando eu passava as férias de verão com os meus avós. E o meu avô, ele era poeta, né? E era declamador, ele declamava poesia nos CTGs aqui no Rio Grande do Sul. E quando faltava luz, para mim aquilo era uma delícia, porque ele começava a contar as histórias de pescaria dele com a família. Então, assim, para mim aquilo era o máximo. E como isso impactou? É claro que sempre tive essa inquietude filosófica dentro de mim, minha alma já nasceu com essa inquietude filosófica. Então, quando ele contava as histórias, para mim, era como se fosse um alimento ali para minha alma que ficava querendo mais daquilo. Por isso que eu me tornei assim, essa buscadora e essa leitora, como vocês podem ver, né? E assim, quando eu passei pelo luto, aí eu já estava na faculdade. Tanto que foi um luto tão forte, tão intenso, que eu perdi esse avô, né? Eu não estava preparada para perdê-lo. Então foi muito difícil, muito dolorido. Durou bastante tempo. E eu cheguei e pedi ajuda, pedi ajuda lá, ó, eu preciso de terapia, não dá, não tô me aguentando com esse luto. E, mas o que me ajudou mesmo, olha só, o que foi? Numa aula de cultura greco-romana com o professor, era o padre Celau, lá de Passo Fundo, né? Porque era na UPF. E nessa aula do padre Celau, ele trouxe o mito do Orfeu. Gente, vocês não fazem ideia como a história que ele contou, como esse mito mexeu comigo. Eu disse, é o meu mito, é o herói, é o meu herói. Tanto que eu contei essa história depois no curso de tarô oracular, com análise de mitos, e uma das alunas, quando ficou sabendo, me trouxe a imagem do Orfeu. Até vou enquadrar e colocar aqui, vou trazer esse quadro. E o Orfeu, eu vou contar aqui a história para vocês. O Orfeu, ele era um grande poeta e músico.
Ele trabalhava com a lira. Algumas versões do mito colocam ele como o criador da lira. Outros colocam como o aperfeiçoador da lira, que ela teria 7 cordas e passou a ter 9 cordas com o Orfeu. Por que 9 cordas? Porque ele queria honrar todas as musas, porque ele foi ali instruído por elas, pelas 9 musas. Então ele teria aperfeiçoado essa lira. Mas o Orfeu, as melodias dele, que eram melodias da alma mais profunda dele, saía do mais profundo, era tão profundo isso, era tão impactante que diz que os ventos mais terríveis e mais agitados eram apaziguados quando ele cantava e tocava sua lira. As feras mais ferozes e mais perigosas das florestas se apaziguavam quando ele tocava sua lira. Os rios mais turbulentos eram paralisados quando ele tocava e cantava sua lira. Então, só que o Orfeu ele casou com a sua amada Eurídice. E no dia do casamento, antes das bodas, a Eurídice foi picada por uma cobra e morreu. E aí ele começou a cantar em prantos, né? Porque como ele traz o que vem da alma, como ele, ele transmite o que está vivo dentro dele, ele, quando perde a sua amada, ele começa a cantar em prantos. E aí ele resolve ir para o reino dos mortos. Só que quem sabe um pouquinho, quem entende um pouquinho de mitologia, sabe que no reino dos mortos, os vivos não podem entrar. Só que ele foi chegando, foi descendo, né, ao submundo, o reino do Hades, tocando a sua lira e já apaziguou a fera, né, que é o Cérbero, que é o guardião ali da entrada do Hades. Ele já apaziguou, então, o Cérbero e foi entrando e conseguiu tocar a sua lira para o deus Hades e sua consorte. E ali eles se comoveram, eles se apaziguaram. Diz que a melodia foi tão profunda e foi fazendo eco dentro desse imenso Hades, né, o reino dos mortos, de forma que os prantos que eram ouvidos se calaram. Então ele trouxe esse bálsamo para o reino do Hades. E aí ele pediu, olha, eu quero a alma da minha amada de volta. E o Hades teria permitido com uma condição. Nós vamos permitir. Eles foram tão tocados, né? Ele foi tão tocado, o Hades, né? Foi tão tocado, esse Deus do submundo foi tão tocado pela melodia do Orfeu, que ele permitiu, mas com essa condição. Você não pode olhar para trás, você não pode olhar para Eurídice antes de chegar na porta, né? Antes de sair do Hades. E ele topou, ok, vamos lá. E ele estava então retornando, saindo, né, do Hades. A Eurídice vinha atrás dele, mas ele começou a ficar ansioso, ansioso, precisa olhar para ela e esqueceu. Ele esqueceu que a condição era não olhar para trás. E ele olha para trás. E no momento que ele olha para trás, ele perde a alma da Eurídice para sempre. Quando o padre Celau contou essa história, imagina o que aconteceu, né? Eu me derramei em prantos. E aquilo ficou ecoando, esse conto ficou ecoando em mim por muito, muito tempo. Que eu fiquei pensando, como é que ele foi esquecer que não podia olhar para trás? Como que ele esqueceu uma coisa dessas? É, como se vai ao Hades? Como se busca uma alma? E aí veio toda essa minha inquietação filosófica e eu fiquei ali trabalhando, esse mito ficou trabalhando em mim, né? Eu fiquei sendo trabalhada pelo mito durante muito tempo. Esse mito fala de separação, fala de momentos de despedida,
fala em fases onde existe essa algo termina para dar lugar ao novo, mas como se despedir daquilo que termina? E na verdade nós só podemos, é, nós só somos responsáveis pelo resgate da nossa alma. Nós não podemos resgatar outras almas, principalmente do reino dos mortos, porque Cristo já dizia que nós podemos resgatar uma alma, né? A alma resgatável é a alma que é quente ou fria. Uma alma morna não pode ser resgatada. Então, aí eu tô de novo lembrando das aulas de teologia. Então, não cabe a nós resgatarmos. O máximo que nós podemos fazer é tentar ali colocar uma sementinha, como o Padre Celau colocou essa sementinha ali em mim, e que ficou ressoando. Então, se eu fosse uma alma morna, isso não teria ressoado, entende? Então, fala de despedidas, fala de luto, fala de deixar partir aquilo que chegou o momento de partir, fala dessas despedidas tão difíceis. E pensando em tudo isso, eu fico pensando também nessa. Hoje eu ainda estava falando sobre a importância das avós, dos avós, dessas histórias, como ouvir histórias é importante, principalmente durante a formação da personalidade. Então, quando eu falo em contar histórias, em contadores de histórias, eu me tornei uma contadora de histórias ao longo do tempo. Os meus alunos, as minhas alunas sabem disso, já estão cansados de me ouvir contar história. E eu criei um grupo. Vou fazer uma vivência gratuita online, uma sala onde a gente pode se ver e trocar ideias, por isso que é uma vivência onde eu trago uma história para contar que fala, ao contrário do Orfeu, fala sobre inícios, fala sobre esperança, fala sobre aceitar ou não os desafios, fala sobre aceitar ou não, se abrir ou não para um novo. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então, já compartilha esse vídeo com pessoas que vocês veem que, nossa, eu estou afim, eu quero me abrir e quero trazer essa pessoa junto comigo. Então, convida alguém, vem junto para essa contação de histórias. Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Então, se você sentiu o chamado, acessa o grupo, entra no grupo, vem para essa vivência, é gratuita. Vamos colocar essas sementinhas para ver como elas vão reverberando, como elas vão fazendo, porque nós somos trabalhados por essas histórias, né? E elas fazem com que a gente saia do ponto em que nós estamos de entendimento e passe para outro ponto quando nós nos permitimos sentir. Então, eu aguardo vocês, tá? É, compartilhem esse vídeo. Beijo no coração de vocês, se cuidem.